Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, estamos aqui, para mais uma vez, para mais uma aula de redação. Hoje para falar de um movimento, dar continuidade, falando desse movimento muito importante, que é o que de mais relevante cai nas avaliações que vocês estão bastante ansiosos, para fazer, o Enem e o vestibular da UES, tá? Então, na aula passada nós falamos, demos destaque, à historicidade, aquilo que aconteceu de mais relevante na no modernismo lá em Portugal, e hoje a gente vai falar finalmente como se deu o processo de chegada, de iniciação, certo? E como foi o alavanque da primeira geração modernista aqui no Brasil. Iremos destacar alguns nomes muito importantes, que pertenceram ao chamado Grupo dos Cinco, formado por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e também a Anita Malfatti, tá? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Vai ser uma aula talvez um pouquinho longa, porque cada autor desse é muito relevante e tem uma carga muito importante, muito imponente de material e conteúdo, tá? O teor da aula de hoje, esse capítulo está no nosso livro, é o capítulo 5, que vai falar sobre a primeira fase do modernismo aqui no Brasil, que é um momento de muita autonomia artística, tá? Então, página 58, capítulo 5. Vamos dar continuidade aqui. Bom, a gente tem que ter em mente, pessoal, que o modernismo, ele começou, propriamente dito, o seu processo genético se deu a partir das 3 noites de evento, lá durante a chamada Semana de Arte Moderna de 22, no Teatro Municipal de São Paulo. Toda aquela muvuca, aquela novidade, aquela inovação artística nas noites de 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 trouxeram uma movimentação estranha, e a partir dessa movimentação estranha começou-se a querer fazer surgir e nascer uma linguagem nova. Uma linguagem decorrente de um novo século e uma linguagem que de fato causasse estranheza e muito impacto no cenário artístico e literário do nosso país, tá? Então a gente pode pegar como, de fato, o que permaneceu, o que deixou de legado a Semana de Arte Moderna foi justamente a questão do nascimento da escola modernista, o primeiro pensamento, o primeiro pensar sobre essa possibilidade de inovação artística e literária, tá certo? Assim nasceu o modernismo, principalmente incutido em cima dos ideais, das ideias dessas 5 pessoas que eu falei, que compuseram o grupo dos 5. Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, tá bom? Bora lá. O momento é de renovação, certo? Romper com o passado, pegar carona no futurismo, no dadaísmo, no surrealismo, no cubismo, todos os ismos que vêm da Europa através das vanguardas europeias, assim fazendo surgir e inovar cada vez mais o movimento modernista. Então esse foi o tempero maior, certo? Trabalhar em meio a essa novidade, essa inovação, trazer coisas pertencentes ao nosso nacionalismo, ao nosso folclore, os nossos ritmos, nosso tempero, a nossa maneira de falar, a nossa alta dependência ao chamado indianismo. Isso vai ser algo muito trabalhado, principalmente por Mário de Andrade, tá? E aí, esses autores eles vão ser extremamente importantes para fazer acontecer essa movimentação estranha aqui no país, certo? Como eu falei para vocês, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Graça Aranha e também alguns artistas plásticos, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e o Vila Lobos. Vila Lobos, compositor, e as duas meninas aí, a Anita e a Tarsila, duas pintoras. Bom, a primeira fase do modernismo, como eu falei para vocês, surgiu a partir daquilo que foi resultado das 3 noites de evento da chamada Semana de Arte Moderna de 1922. E basicamente o primeiro período, a primeira geração modernista, a primeira fase do modernismo, ela compreende quase uma década, na realidade 8 anos,
de 1922 a 1930. Começo e término da primeira geração para trânsito entre a primeira e a segunda, certo? Nisso tudo houveram muitos manifestos, muitas revistas, muitos grupos recém-formados que difundiram-se por esse novo cenário cultural com uma intensidade nunca vista no Brasil. E que, para expandir-se, o movimento modernista ele continuou com as divulgações da revista Antropofágica e da revista Claxon, e também pelos seguintes movimentos: Movimento Pau-Brasil, Movimento Antropofágico, Grupo da ANTA e o Verde Amarelismo. Esses movimentos, pessoal, eles são muito importantes. E quase que todos eles foram começados, iniciados por Oswald de Andrade, que vai ter um grau de importância muito grande para o surgimento dessas movimentações, né? O Movimento Pau-Brasil, Movimento Antropofágico, Grupo da ANTA, Verde Amarelismo, tá certo? Então, a revista de Antropofagia, de 1928, nós temos aí a capa. A antropofagia significa, ao pé da letra, né, uma palavra indígena, homem que come homem, certo? Que se alimenta da carne de outro homem, ok? Esse manifesto, a gente não vai se apegar a esses manifestos porque eles trabalham muito a questão do contexto histórico. A gente não vai se apegar muito a isso, certo? Agora, só para deixar clara a questão do manifesto antropofágico, basicamente significava que o poder, certo? Aquilo que o homem trazia como resplandecer, pertencente a ele mesmo, os ideais, as informações, o conhecimento, a sua sabedoria, era transferida a outra pessoa que se alimentasse da sua carne. A questão de um ritual antropofágico mesmo, né? Existente entre os indígenas, entre os índios, épocas mais remotas atrás, certo? Então, basicamente, o movimento antropofágico significava isso, certo? Se eu fosse um escritor de muita grande valia, de muito conhecimento, se eu me alimentasse desse conhecimento, eu também recebia essa carga de conhecimento e sabedoria daquela pessoa, tá bom? Então, basicamente, o manifesto antropofágico vai trazer isso à tona. Já o Manifesto Pau-Brasil, ele foi um manifesto publicado no Correio da Manhã, que foi um folhetim, um jornal de grande circulação, né? Que aconteceu aqui no país, no dia 18 de março de 1924. E, como eu falei para vocês, né, o grande poderio para a existência desses manifestos foi através do Oswald de Andrade. Então, foi publicado por ele em Paris, na França, nesse dia 18 de março de 24. O título do manifesto prende-se à ideia de que o pau-brasil tinha sido o primeiro produto genuinamente brasileiro de exportação. O que Oswald pretendia era uma poesia autenticamente brasileira e de exportação. Ou seja, a gente não depender totalmente mais daquelas obras, daquelas estéticas, daqueles ideais e ideias advindas de outros países, de outras nações, de outros países e outras nações, tá? O importante agora, começo de século novo, o mais importante era fazer com que o país ele se sobressaísse, o Brasil conseguisse reunir pela sua historicidade um país de dimensões continentais, traçar um paralelo e criar sua própria literatura, certo? Então, novamente, nós temos aqui um trocadilho em relação ao pau-brasil e aquilo, né, que estava se pretendendo fazer. A questão da criação de uma literatura de exportação, fazer conhecer a literatura do Brasil em outros lugares, em outros países, tá? Então, o manifesto ele propunha a valorização dos estados primitivos da cultura brasileira. Conhecer o regionalismo do país. Essa palavra regionalismo ela vai ser muito, muito, muito importante, principalmente para a segunda geração modernista, tá? Bom, e esse monstrengo muito conhecido, né? Se chama Abaporu, foi pintado por Tarsila do Amaral em 1928. E foi ele que inspirou essas ideias antropofágicas, né? Esse nariz enorme, esses braços enormes, esse pezão enorme. Esse monstrengo trouxe à tona a questão da necessidade do Oswald de Andrade colocar essa imagem na capa. Ele foi presenteado com essa obra de arte que, salvo engano, ela está exposta no teatro, aliás, no Museu de São Paulo, né? No Museu de Arte de São Paulo, no MASP.
E essa obra ela vale muito dinheiro, muita grana mesmo, certo? Na época, a Tarsila do Amaral tinha um relacionamento amoroso com o Oswald de Andrade e a Tarsila pintou esse quadro e o presenteou, certo? Eles ficaram até noivos e tal, mas não rolou, não deu certo. Mesmo assim, ele, como presenteado, quis fazer essa homenagem à Tarsila e colocou como pano de fundo, como capa propriamente dita, né, desse seu manifesto antropofágico, essa obra de arte, que ganhou muita notoriedade, tá? Então, foi um quadro inspirador das ideias antropofágicas, né? Essa figura monstruosa com os pés enormes plantados no chão brasileiro, onde também há um cacto. Sugeriu a Oswald de Andrade a ideia da terra, do homem nativo, selvagem, ou seja, do homem antropófago, tá? Então, basicamente, esse foi o intuito do presente recebido pelo Oswald de Andrade através da sua ex-namorada Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela não participou da Semana de Arte Moderna, mas ela expôs, mesmo não estando presente, algumas obras de arte durante as 3 noites de evento, né, de artes plásticas. E se tornou muito conhecida a partir do momento em que Oswald de Andrade carimbou de vez como capa aquele quadro anterior, o Abaporu, certo? Pintado por ela, ok? Bom, agora um pouquinho sobre o Manifesto Verde Amarelista e também o grupo da ANTA. Esses grupos eles teciam severas críticas ao que consideravam o nacionalismo importado de Oswald de Andrade. Ambos defendem o nacionalismo ufanista, ou seja, exaltando o primitivismo e a ingenuidade de mãe pátria, e mantendo uma postura conservadora e direitista, aproximando seus adeptos ao nazifascismo brasileiro. Ou seja, pessoal, uma coisa muito abrupta, tá? Essa questão de eu idolatrar demais a minha pátria, de eu fazer com que a minha pátria ela se tornasse conhecida por outros grupos, se fazia muito presente durante esses manifestos. Era muito importante. Na realidade, eu como autor, eu como escritor, eu como brasileiro, gostaria muito que o meu país fosse reconhecido, principalmente por sua literatura, países lá fora. Outros países, outras culturas, outras nações, para fazer, mostrar mesmo que o nosso país iniciou um novo século e tal, e agora também com um novo cenário literário. Então, basicamente, esses manifestos vinham, nasciam, surgiam com esse intuito. E aí o grupo elegeu a ANTA como símbolo nacional e mais tarde autodenominou-se Escola da ANTA. A ANTA é um animal brasileiro, né, tipicamente aqui do Brasil, que tem várias regiões do país, então foi o animal escolhido, estampado, né, para se tornar símbolo desse manifesto verde amarelista, né, e se criasse um grupo da ANTA. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propostas dessa nova escola, das propostas modernistas. Todas as propostas de renovação expostas nos muitos manifestos e revistas não ficariam na discussão ou na teoria. Colocá-las em prática exigia uma nova linguagem. E essa nova linguagem, ela deixava de ser uma linguagem técnica, uma linguagem robusta, uma linguagem de difícil acesso, para se tornar uma linguagem simples, uma linguagem do povo e para o povo. Uma linguagem simplificada em que todo mundo que lesse determinado texto, seja ele poético ou prosaico, entendesse de cara aquilo que os autores estavam tentando colocar em suas mentes, tá? Assim, a métrica, a rima, a linguagem de dicionário, a linearidade do discurso com começo, meio e fim, o sentimentalismo romântico e o detalhismo naturalista tornam-se objeto de uma postura negadora, destrutiva e de recusa coletiva. Ou seja, tudo isso que antigamente servia como pano de fundo e de alimento para a prosa e poesia da nossa literatura cai por terra e deixa de existir. Eu não estou mais preocupado com rima, com métrica, com linguagem robusta, linguagem de dicionário. Eu não quero saber se a minha história ela vai ficar confusa, porque eu não vou mais obedecer à linearidade do meu discurso. Eu não quero saber se vai ter começo, meio e fim. Eu posso misturar as bolas. Nada mais de sentimentalismo amoroso, nada mais de romantismo, nada mais de naturalista. Acabou-se. O momento agora é de uma postura negadora, de recusa,
porque o momento, o cenário é novo, é diferente e é diverso. Então basta o público leitor se adaptar, se acostumar a essa nova roupagem, a essas novas características advindas com essa nova proposta chamada de modernismo, tá? Então Mário de Andrade, Oswald de Andrade e os demais representantes da primeira geração modernista brasileira propõem uma literatura capaz de conciliar as influências das vanguardas europeias com o novo nacionalismo. Olha só, vanguardas europeias. Isso não adivinha aqui do Brasil. Nenhuma vanguarda nasceu, surgiu aqui no país. Mas eles pegaram tudo aquilo trazido pelas vanguardas e jogado na Semana de Arte como uma maneira própria, uma maneira capaz, motriz de se fazer surgir uma nova literatura e um novo começo, um novo recomeçar para o país Brasil, tá? Então, independente de qualquer coisa, a gente agora bebeu muito da fonte da Europa, mas agora vai caminhar com as próprias pernas, incluindo, criticando, rasurando, fazendo o que for necessário para criar uma proposta moderna, diferente, que chame a atenção e que seja muito polêmica, tá? Então podemos assim utilizar as palavras destruição e nacionalismo para caracterizar essa primeira geração. No caso, a estrutura formal, ela foi demolidora da tradição. Eu agora não quero mais saber de nada o que seja tradicional, o que seja perpassado do anterior. E também a preocupação temática. Eu não vou mais criar aquelas historinhas, aquelas ilusões, aquele conto maravilhoso, aquela historinha de começo, meio e fim, né? Aquela coisa romântica, melosa, não. Agora eu vou trabalhar mais em meio à minha cultura, à minha região, ao meu local, ao meu país, a fauna, a flora. Vou destacar mais a questão da natureza, do meio ambiente, da riqueza que existe no Brasil. Bom, a poesia foi a forma de predominância e expressão que apresentou muitas mudanças. E nesse cenário destacam-se, né, as pessoas do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Manuel Bandeira, do Guilherme de Almeida, do Menotti Del Picchia, do Cassiano Ricardo e do Raul Bopp. Apenas alguns dos autores que se fizeram presente durante um momento, as 3 noites, né, de exposição da Semana de Arte Moderna, mas que posteriormente não ganharam tanta notoriedade assim, como os rapazes, né, como os de Andrade, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, mas que serviram como autores secundários para criar esse movimento diferente chamado de modernismo. Então, na prosa, destacam-se Mário de Andrade, Oswald de Andrade e também o Alcântara Machado, que vem aqui completar a trindade. Bom, o Oswald de Andrade, né? Algumas características bem pertencentes e bem predominantes do Oswald de Andrade. Um tremendo agitador cultural, um autor bastante polêmico, isso de fato é verdade, contra convenções, muito satírico, muito irônico, adorava utilizar essas figuras de linguagem nos seus textos, um nacionalista extremamente crítico, anarquista e inconformista, contra a mediocridade da pequena burguesia. E a sua atuação intelectual constitui uma síntese do caráter demolidor e inquieto que caracterizou a primeira geração modernista. E essa inquietude, pessoal, foi trazida justamente pela criação dos movimentos, que foram basicamente criados de modo bastante independente, quer dizer, desculpa, tá? Por ele, sem predominância de mais ninguém. Então ele traz, dentro desse cenário de novidade, essa novidade. A construção desses textos bastante polêmicos, contraventivos, satíricos, irônicos, tá? E criando também esses manifestos. Um autor muito versátil e realmente que trouxe à tona muita novidade durante a historicidade da primeira geração modernista aqui no Brasil. Esse foi Oswald de Andrade. É quase que de lei, pessoal, é oficial. Oswald de Andrade, ele obrigatoriamente tem que aparecer em algum momento da provinha do Enem, durante as 45 questões, em algum momento tem que cair alguma questão falando de Oswald de Andrade, porque ele é muito importante, tá? Nós temos aqui uma poesia pílula, um poema pílula, pequeno, com a carga de ironia, né, criado por Oswald de Andrade, chamado de Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela
e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: Sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quecê. Lá longe a onça resmungava: uá, u. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: Sim, pela graça de Deus. Caém, babá, cum, cum. E fizeram carnaval. Olha só que interessante, né? Primeiramente, o título desse poema Pílula, dessa poesia Pílula, chamado de Brasil com B minúsculo, né? Já trazendo aí uma certa crítica incutida sobre o Brasil até então ser outro Brasil antes de inventar o carnaval. Um Brasil pequeno, um Brasil com B minúsculo, né? Então nós temos aí no primeiro verso o Zé Pereira, um nome muito comum aqui no país, né? Faz essa crítica, essa sátira à questão do cristianismo aqui no país, tá? E aí ele traz algumas palavras, alguns sons muito frequentes daquela época, né? Utilizado pelos índios, os indígenas, que ainda não se detinham de uma língua oficial. E aí ele faz uso, durante a poesia, desses sons diferenciados, né? E aí, a partir desses sons, ele cria uma coisa que nós temos de muita... O nosso maior feriado do país, né? O país para durante os 4 dias, que é em relação a essa festa conhecida mundialmente, que foi o Carnaval. Então ele pega, ele soma esses sons diferenciados, esses sons diversos, criando assim essa questão do Carnaval. E agora sim, se ele fosse retornar ao título, agora sim o Brasil seria escrito com B maiúsculo, porque tem a sua maior festa, a sua maior parada, o seu maior feriado, que é o Carnaval, certo? Então se você estiver diante de uma questão dessa, diante de um poema pílula, e você de fato não souber conciliar as ideias, não souber que o Oswald de Andrade era bastante satírico, bastante irônico, bastante ácido nas suas críticas, você tenderia a assinalar a alternativa errada em relação a essa questão. Então é interessante você ficar ligado nas características de cada autor pertencente nas 3 gerações modernistas. Lembrando que a gente está se detendo de início, né, a primeira, e vai seguir cronologicamente a linearidade da coisa. Tá bom? Outro poema pílula bastante conhecido do Oswald de Andrade se chama Pronominais, que diz o seguinte: Dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui nós percebemos uma crítica à questão gramatical da coisa, né? Por isso que ele intitulou a poesia Pílula de Pronominais. Para quem não sabe, mas que é para saber porque nós estamos lidando com alunos de 3º ano, na gramática existe uma regra em que você não pode utilizar o pronome antes do verbo, como ele colocou lá no último verso, né? Me dá o cigarro. A gente não pode fazer isso porque está usurpando a regra gramatical. Na realidade, existe essa contradição, né, entre o primeiro verso e o último verso, porque o primeiro traz o que a norma culta gramatical coloca como correto, e lá no final o que o coloquialismo, o nosso uso diário, deixa usurpado, deixado de modo errado, né? Não é me dá o cigarro, é dê-me um cigarro. Então a regra gramatical é essa, a regra da gramática do professor e do aluno. Colocar sempre sempre antes do pronome o verbo. Então não é me dê um cigarro, e sim dê-me um cigarro. Então novamente ele traz essa crítica, só que agora a nossa gramática e as suas várias peculiaridades, né? E agora a gente vai falar sobre o principal de todos, né? O concebido como pai da primeira geração modernista aqui no país, né? O mentor intelectual Mário de Andrade. Por que ele é concebido como um mentor intelectual? Porque pode-se dizer que o mais inventivo para se fazer surgir, acontecer não somente a primeira geração, mas todo esse meio literário,
das gerações modernistas, de toda a escola em si, foi Mário de Andrade. Né? Então ele é tido como o mais vasto e o mais versátil pela obra que escreveu, abarcando todos os gêneros literários. Pesquisava muito esteticamente e buscava a criação de uma língua literária, de fato, automaticamente brasileira, traduzindo por meio de arte e cultura popular uma espécie de mapeamento poético, cultural, ideológico, linguístico do Brasil. E valorizava muito, ele era um apaixonadíssimo pela cidade de São Paulo, certo? Então ele sempre destaca a questão da historicidade, do espaço, do locus de São Paulo, da região de São Paulo e de algumas cidades ali nas adjacências do estado de São Paulo. Bom, a obra-prima do Mário de Andrade é Macunaíma. Macunaíma também, como vários clássicos da nossa literatura, foi convertido em filme. Um filme muito sucesso, um filme realmente sem pé nem cabeça, porque o livro é sem pé nem cabeça, certo? É uma obra muito rica e pela capa a gente percebe, né? A presença massiva de elementos muito predominantes da nossa cultura brasileira, né? Árvore de grande porte, meio ambiente, natureza, as araras, o índio safado, vagabundo, Macunaíma. Enfim, a gente percebe muito isso pela clareza de elementos que traz o filme e também pelos elementos incluídos no próprio livro. Mas, de fato, se torna ainda meio esquisito de absorver algumas informações porque é uma obra muito vasta e também de difícil acesso. Tem inúmeras palavras indígenas de cunho indianista que causam um certo tormento na hora de interpretar a obra, mas a gente consegue. Macunaíma é uma obra diversa, é uma obra máxima mais conhecida do Mário de Andrade, assim também como Pauliceia Desvairada, que vai trabalhar muito a questão de São Paulo, certo? Como eu falei anteriormente, Pauliceia Desvairada. E aí, essa obra é uma obra muito exigida pelos vestibulares e também pelo Enem, tá? É bom a gente ficar de olho no que de fato o Macunaíma, esse negro, esse vagabundo, esse safado, esse pilantra desse índio vai aprontar, tá ok? Bom, Macunaíma é um exemplar da prosa experimentalista da primeira geração, em sua dimensão de nacionalismo antropofágico, crítico e criativo. Caracteriza-se pela sua diversidade, colhida de lendas e tradições das mais variadas regiões do país, com qualidades e defeitos do povo brasileiro. A linguagem da obra funde temas indígenas, africanos, gírias e ditados populares, arcaísmos e regionalismos, incorporando elementos da fala à literatura, enquanto sua estrutura de composição lembra o folclore. Então, de fato, pessoal, a Macunaíma é uma obra, como eu falei para vocês anteriormente, muito diversa. Tem tudo isso e mais um pouco. A gente consegue perceber muito bem, muito facilmente essas características através da leitura e também através do filme, tá? Da obra literária convertida em filme. Então é muito bom vocês também ficarem de olho nessa obra do Mário de Andrade. Aqui nós temos uma obra também pintada pela Tarsila do Amaral, O Batizado de Macunaíma. Uma obra também muito imponente, é um quadro grande que, salvo engano, também está exposto lá no MASP, Museu de Arte de São Paulo. Bom, outro grande autor, nós aqui só temos monstros, Manuel Bandeira. Pessoal, Manuel Bandeira, ele é um arcabouço de textos literários, tá? Contos, crônicas, folhetins, poemas, textos em prosa, experimentações, tudo isso e mais um pouco através da literatura deixada por Manuel Bandeira. Os temas mais predominantes das suas obras foram o amor como experiência direta do corpo, o desejo erótico iluminando a carne e tornando-a sagrada, a ternura das coisas mais simples e menos intencionais,
a humanidade dos humildes e dos marginais, a evolução da infância e a morte. Basicamente a gente percebe aqui, né, que ele vai tratar sobre o sagrado, profano, religião, falta de crença, a questão daquilo que estava acontecendo na época, a humanidade de modo geral, a começo, meio e fim, nascimento, crescimento e morte, certo? Tudo isso sendo experimentado pela literatura de Manuel Bandeira. Aí nós temos aqui um dos textos bastante conhecidos de Manuel Bandeira, chamado de Poética, onde ele vai colocar, realmente estraçalhar toda o seu aborrecimento com aquilo que estava acontecendo, né? Diz o seguinte, Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo aos puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Olha só a angústia existencial que estava vivendo o Manuel Bandeira, extremamente raivoso, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava cansado de tudo aquilo do passado, né? De você rastejar os pés das pessoas, fingir que gosta de determinada pessoa porque ele é seu chefe, cansado dessa gramática bem acabada, dessa preocupação de constituir uma poesia cheio de métrica, rima, sonoridade. Não, ele estava cansado de tudo isso. E ele coloca isso e escancara de modo muito claro nesse texto chamado de Poética. E agora, pessoal, só para meio que oficializar aquilo que eu estava falando com vocês sobre os caracteres, as características que moldaram a primeira geração modernista, né? A liberdade formal. Agora eu não me preocupava mais com essa questão da formalidade toda, certo? Porque agora eu tenho liberdade. E isso traz de modo bastante claro, através do intuito maior da primeira geração, a utilização do verso livre, da maneira como eu bem quisesse, bem entendesse, utilização de paródia, humor e outras figuras de linguagem, a busca de uma língua propriamente brasileira, a questão do nacionalismo crítico e ufanista, através de alguns grupos, o quase abandono total das formas fixas, como o soneto, a incorporação da fala coloquial e até de manifestações linguísticas consideradas incultas, a ausência de pontuação, infringindo a gramática normativa. A gramática para mim agora era o que menos interessava, tá? A questão de não obedecer. O importante era fazer o pessoal conhecer de fato a linguagem, o teor e o intuito dessa minha nova literatura. A simultaneidade de cenas, num procedimento semelhante ao da pintura cubista, a pluralidade de linguagens e perspectivas. Não quero mais saber, na hora de criar meu livro, de criar uma estrutura em que tivesse começo, meio e fim. Eu poderia misturar as bolas, como isso é muito claro, né, lá na obra Macunaíma, do Mário de Andrade, fica muito claro e evidente essa questão. A enumeração caótica de ideias, formando verdadeiras colagens, ideias, episódios sobrepostos uns aos outros. Emprego de imagens resultantes da livre associação de ideias, gerando uma aparente falta de lógica no texto. Essa ilogicidade também muito trazida por meio das vanguardas europeias, né? Principalmente o cubismo e o dadaísmo. O irracionalismo, a negação do racionalismo burguês, a influência das vanguardas artísticas europeias, a produção literária, a destruição de todo o academicismo, a linearidade, a linguagem de dicionário, a rima, a métrica, o sentimentalismo romântico, o racionalismo realista, naturalista, tudo isso agora cai por terra, não interessa mais
já que eu estou trabalhando em meio a uma nova produção literária, a uma nova metodologia, uma nova escola literária. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e apreendido os principais caracteres que fundiram, tá, nesse momento histórico muito importante da nossa literatura. Então, de 22 a 1930 é o período que compreende a primeira geração. E aí vocês também têm no comecinho do vídeo a questão de como se deu todo o processo, o nascimento da coisa, o surgimento, tá bom? Logo após a Semana de Arte. 8 anos de duração, de 22 a 30. Os 5 autores mais importantes, né, que fizeram acontecer o chamado Grupo dos 5. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, certo? Então, fica a questão dos manifestos criados pelo Oswald de Andrade. Todas essas questões importantíssimas vocês devem levar em consideração, tá bom? Estou rouco de tanto falar, mas acontece. Eu espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula, tá? E na nossa próxima aula vamos falar sobre a segunda geração, outros autores, outra movimentação diferenciada, diversa, outras obras, tá bom? Então fiquem bem, forte abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Valeu!